Graça e paz, meus amados, está iniciando mais um momento de reflexão da Palavra de Deus aqui no nosso canal Tens um Minuto. Eu sou Otoniel Delmiro e é um prazer estar convosco novamente para falarmos da Palavra de Deus. Você sabe que aqui no nosso canal estamos sempre abordando e comentando as lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical de Adultos da revista da CPAD. Neste trimestre, estamos estudando a princípio o livro de Ruth. E desta feita, eu quero lhe apresentar a nossa terceira lição, que tem por título Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Eu tenho certeza que nesta presente aula nós iremos aprender muito do que é uma verdadeira amizade. E eu tenho certeza, falo isso com convicção, que você sairá desta aula pronto para ajudar o seu professor na sala de aula, para, se você é professor, sair embasado, pois teremos versículos, alguns comentários históricos para corroborar com o teu conhecimento, meu amado. Então, sem mais delonga, fica conosco, porque depois da vinheta tem muita coisa boa pra gente. Roda a vinheta. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Eu quero lhe convidar para nós lermos o texto áureo e a verdade prática nesse momento. O texto áureo se encontra no livro de Ruth, capítulo 1 e o versículo de número 16. Como é de costume, acompanhe comigo aí na tela. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. A verdade prática nos diz: amar uns aos outros, sem nada exigir em troca, evidencia que Deus está em nós e nos une em um relacionamento ou em relacionamentos fortes e duradouros. Com isso, eu quero continuar com você agora, nesse momento, lendo a leitura bíblica em classe, para embasar essa nossa lição, a terceira desse terceiro trimestre. E a leitura se encontra em Ruth, capítulo 1, leremos do verso 6 ao verso 8 e depois do verso 14 ao 19. Acompanhe mais uma vez comigo os textos aí na tela. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto, na terra de Moabe, ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas duas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Disse Noemi às suas duas noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Pois bem, tendo lido, meu querido, nossa verdade prática, nosso texto áureo, e agora a leitura bíblica em classe,
eu quero te convidar para a nossa etapa que iremos aprofundar os estudos nessa lição. Então, com isso, vamos para a nossa introdução e os tópicos. Meu amado irmão e minha amada irmã, eu sempre friso isso aqui no nosso canal. É um prazer imensurável compartilhar a palavra de Deus aqui neste meio de comunicação. E sou grato a Deus pela vida de vocês, que sempre tem nos acompanhado e nos ajudado na divulgação do seu evangelho. Meu amado irmão, se você ainda não é inscrito no canal e chegou agora nesse momento, eu quero lhe convidar a curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no nosso canal. Você verá que aqui os vídeos postados são para o nosso deleite e crescimento espiritual. Se você assim quer crescer na graça e no conhecimento, não deixe de se inscrever e vir conosco fazer parte dessa família que divulga um evangelho puro, a palavra de Deus como ela é. Outro ponto que eu destaco para você aqui e lhe peço com muito carinho e amor. Eu sou professor de escola bíblica dominical e eu sei que tem irmãos aqui que também é professor, assim como você também é aluno. Escute bem isso. Nunca deixe, nunca troque uma aula do YouTube, por mais bela que ela seja, por mais aplicada, pela coinonia, pelo dia de domingo ou de sábado, o dia que seja aplicado na sua igreja, a escola bíblica dominical. Vá cooperar com o seu pastor, com o seu professor, com os irmãos da sua igreja. Isso faz bem para mim, faz bem para você. Então, mais uma vez, assista às aulas no YouTube, aprenda, mas não deixe de ir para a igreja congregar, tá bom? Dito isso, eu quero fazer uma breve introdução. Você viu que o tema fala sobre o amor, esse entrelaçado, esse amor que uniu a Ruth e a Noemi. Com isso, eu trago uma breve introdução acerca da nossa atualidade. Vivemos em um mundo em que cada vez mais o ser humano se afasta do outro. Há até uma brincadeira de mau gosto, diz assim, ó, ama o teu próximo. E o ser humano diz, eu estou amando o meu próximo. Mas não é isso, né? A Bíblia, quando manda amar o teu próximo, é amar aquele que está do teu lado, como a ti mesmo. Um ponto importante que nós percebemos nesse presente século, e não é de hoje, é que o narcisismo vem crescendo avassaladoramente. O que é isso, Otoniel? O narcisismo prega o amor a si próprio, em detrimento do amor do outro. Ou seja, o outro que se vire, o outro que dê seu jeito. Mas não é isso que a palavra de Deus e esta lição de hoje vai nos mostrar. O verdadeiro cristão, servo de Deus, ele deve amar o próximo como a si mesmo. Há uma palavra muito usada na nossa atualidade que é a empatia, colocar-se no lugar de outrem. E aqui nós vemos que a Ruth se colocou no lugar de Noemi a ponto de não abandoná-la. Para você ter uma ideia aqui, a guisa de introdução, da onde elas estavam a Belém, nós temos cerca de 120 quilômetros de caminhos que têm subidas e descidas. E esse retorno para Noemi é um retorno doloroso, porque saiba, ela é uma pessoa já de idade, diferente da Ruth, que é uma moça. Mas ela não abriu mão. Eu vou contigo. Eu deixo de lado minha família. Eu deixo os deuses a quem eu servia para servir ao teu Deus, ao teu Senhor. Então nós veremos nessa lição que um amor verdadeiro, proveniente de Deus, traz laços inseparáveis, mesmo em momentos difíceis. O amor que o mundo prega não é um amor que resiste às dificuldades, às lutas, os momentos de tribulações que há de vir sobre cada ser humano. Nós não estamos isentos das dificuldades. Porém, o amor de Deus, colocado em nosso coração, nos ajuda a ficarmos, a ajudarmos, a continuar companheiros daqueles que mais precisam de nós nos momentos mais difíceis. Meu querido irmão, já concluindo esta presente introdução, eu lhe digo, esta lição de hoje nos fará uma viagem tremenda ao longo do tempo,
nos mostrando mulheres que fizeram a diferença, que são referência para a nossa atualidade, não só para as mulheres, mas para nós também, homens, que assistimos essa aula nesse momento. Que possamos pegar esses exemplos e colocarmos em prática diariamente, porque eu tenho certeza que Deus aprova esse tipo de amizade. Com isso, vamos para os nossos tópicos. O nosso primeiro tópico dessa lição tem por título A Proposta de Noemi. Está dividido em 3 subtópicos, a saber: primeiro, uma crise em família. Segundo, tirando força da fraqueza. E terceiro, sem manipulação emocional. Pois bem, o primeiro tópico dessa lição vai tratar sobre uma crise na família. Meus queridos irmãos, eu não sei se você sabe, mas o nome de Elimeleque no hebraico é Meu Deus é Rei. Já o nome dos filhos dele, que é Malom e Quilion, um significava doença, que é Malom, e o Quilion, definhamento. Alguns historiadores, alguns exegetas explicam que, possivelmente, esses 2 filhos de Noemi e de Elimeleque tenham nascido com problemas de saúde, ou seja, são pessoas que ao longo dos anos de vida eram pessoas enfermas. O nome, vale aqui ressaltar para você que o nome em hebraico sempre trazia algum significado. E aí, então, nesse contexto, você percebe que o nome deles já atribuía a doença e o outro a definhamento. Pois bem, acontece um contexto, e eu já vou falar de forma bem rápida para você aqui, em Belém. É interessante que Belém é casa do pão, mas na casa do pão faltou mantimento. E nessa falta de mantimento, esse chefe da casa, o Elimeleque, junto com sua esposa Noemi, decidem, junto com seus filhos, ir para os campos de Moabe para sobreviver à fome daquela época. Chegando naquele local, como você já sabe, ele morre. Depois da morte, os filhos Malom e Quilion vai se casar com Ruth, que o nome aproximado em hebraico é amizade, e Ofa, que tem o nome aí, o significado de pescoço. Ambos se casam, mas logo à frente também esses 2 filhos da Noemi morrem. Com isso, nós vemos um quadro, uma situação desesperadora. Imagine uma mulher longe da sua terra natal, agora com suas 2 noras, sem o seu esposo para lhe trazer o provimento do pão e também sem os seus 2 filhos. Uma situação, meu querido, de deixar a pessoa, eu vou usar uma frase aqui, sem os cabelos da cabeça. O que fazer no momento tão difícil desse? Você percebe que não é tão distante a morte de um para o outro, trazendo assim uma aflição tremenda para aquela mulher. Como se estabilizar? Como tirar forças diante de uma dificuldade tão grande como essa? A vida de Noemi, como ela mesma vai falar, que ela quer mudar o nome dela. É uma amargura tão grande que ela está sentindo, é uma dor tão grande que ela diz, olha, a minha vida está amargosa. Se você olhar Ruth, capítulo 1 e o versículo 20, o texto bíblico vai dizer, porém ela lhe dizia, não me chameis Noemi, chameis de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. A situação é uma situação difícil. Eu gostaria que nesse momento você se colocasse no lugar dela. Imagina você que Deus o livre numa perca tão grande como essa. Perdeu o esposo, os filhos, está distante da tua família, em uma terra longínqua e sem perspectiva de vida. Esse é o quadro de Noemi. Esse é o quadro da vida dela. É assim que ela se encontra. E vale ressaltar que no período dos juízes, o povo também estava em um alto e baixo espiritual, uma decadência espiritual. Então, por certo, não havia um apoio religioso para ela, e nem tampouco o cuidado com a órfã e com a viúva. Então, a situação, o quadro, parece um quadro irreversível para aquela mulher. No entanto, o segundo subtópico vai falar tirando força da fraqueza. E é isso que essa mulher faz. Ela recebe a notícia lá nos campos de Moabe que a fome já tinha cessado.
de que Deus tinha estendido a mão sobre o seu povo e o alimento tinha voltado à mesa. Então, uma faísca de esperança nasce nessa mulher. Eu preciso retornar à minha terra natal. E aí, mais uma vez, eu falo para você, retornar cerca de 120 quilômetros, subindo montanhas e descendo montanhas, uma mulher de idade. Mas ela disse, eu vou voltar para a minha terra natal. A decisão está tomada. Nela uma esperança brotou. O quadro é difícil, é irreversível, mas o Todo-Poderoso, aqui parafraseando, está comigo. Tirando forças, mais uma vez, de onde não tem. Quantas vezes nós nos deparamos com situações assim? De pessoas que parecem não ter mais saída, parecem não ter mais jeito para a vida deles. E então Deus vem com o seu sopro, aquele sopro renovador. Lembra do sopro lá do vale de Osso Seco? Que tudo tornou a vida. Deus vem com aquele sopro renovador, renova as forças, a nossa fé e nos coloca de novo de pé na caminhada. É isso que acontece com esta mulher, Noemi. E é interessante que essa força, essa coragem, de onde não se tem para tirar, impacta a vida de Ruth. A ponto de Ruth tomar uma escolha crucial. Meu querido, eu sempre falo isso na escola bíblica onde eu dou aula. A oratória convence, a oratória nos comove, nos faz chorar, mas o testemunho arrasta. O testemunho é duradouro. O testemunho daquela mulher, diante das adversidades, fez a sua nora olhar para ela e dizer, rapaz, o Deus dela é verdadeiro. Eu quero servir ao mesmo Deus que ela, porque ela está tirando forças de onde não tem. E então nós vamos para o terceiro subtópico, que fala sem manipulação emocional. Ela podia muito bem usar aquela situação para prender as suas noras, para dizer, não vá, não me abandone, veja como eu estou, já sou uma idosa, né? Usar aquele contexto ao seu favor. Mas pelo contrário, quando elas começam a caminhada, Noemi, então, decide, olha, eu preciso levar a minha vida adiante, mas vocês são novas. Se vocês retornarem para a casa dos seus pais, poderão casar novamente. E é claro que aquela ideia que ela está apresentando, é óbvio que é o mais coerente. Vendo essa situação, a órfã toma a decisão de retornar para a casa dos seus pais. No entanto, aí entra mais uma vez o testemunho. Quando ela tenta falar isso para a Ruth diz assim, não me instes, não me obrigue, não me mande embora de perto de ti. Para onde você for, eu vou. O teu Deus, a partir de agora, é o meu Deus. O teu povo, a partir de agora, é o meu povo. Aonde você morrer, eu vou morrer também. A única coisa, Noemi, que vai nos separar é a morte. Caso contrário, nada vai nos separar. Que amor, que amizade, que dedicação ao outro. Isso sim é o real significado de amar o próximo como a ti mesmo. De entender a necessidade, a luta que o outro está passando, de se colocar no lugar do outro, não para criticar como nós temos visto por aí, não para falar mal, não para difamar, mas para dizer, eu vou te ajudar, eu vou te dar a mão, eu vou te erguer, eu vou nessa caminhada difícil que você está passando, ser o teu ombro amigo. Foi isso que Ruth foi para Noemi no momento mais difícil da vida dela. E aí eu te pergunto, uma pessoa que decide fazer o que Ruth fez, não é abençoada por Deus? Com certeza, meu querido. De Deus não escapa nenhum ato nosso. Do mais simples àquele que todo mundo vê. Deus é maravilhoso para com aquele que ajuda os seus. Então Deus foi infinitamente misericordioso com a vida dessa moça que decidiu abandonar os seus deuses, abandonar a sua família para viver uma nova vida, servindo a um Deus de verdade. Servindo a um Deus que pode todas as coisas,
servindo a um Deus que posteriormente mudou a sua vida por completo. Isso sim, meu querido, é uma amizade. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A amizade mundana, eu ressalto isso novamente, não resiste aos dias difíceis. Quantas pessoas aí que estão com muito dinheiro, com muito amigo? Lembra do filho pródigo? Quando tinha tudo, todo mundo estava ao seu lado para gastar o que tinha, para se aproveitar dele. A verdadeira amizade não se aproveita. Até porque o que é que Noemi tinha a dar a Ruth naquele momento? Nada. Não tinha nada de bens. O verdadeiro amor fica, independente da riqueza, da pobreza, do momento bom ou do momento difícil. O verdadeiro amor que vem de Deus, que é colocado nos nossos corações para com os outros, resiste aos dias difíceis. Mais uma vez, eu vou ressaltar para você: o amor de Deus colocado em nosso coração para com os outros resiste aos dias maus e aos dias difíceis. E no final, Deus manda a provisão necessária. Com isso, vamos para o nosso segundo tópico. Meus amados irmãos, o nosso segundo tópico tem por título A Convicção Amorosa de Ruth. Está dividido também em 3 subtópicos. O primeiro, uma amizade provada e aprovada. Segundo, amizade na adversidade. E por último, um amor prático. Pois bem, uma amizade provada e aprovada. É o que eu falei, já interligando com o último tópico dessa lição. Pois bem, a amizade aqui foi provada e aprovada em meio às lutas. Enquanto a Orfa tomou o caminho mais óbvio, voltando para sua casa, a Ruth decidiu tomar a decisão na ótica humana mais difícil. Porém, meu querido, a decisão que tinha Deus no controle da situação. A Ruth mostrou para Noemi que não era o dia difícil, que não era a caminhada longa para Belém, que não era deixar sua família, deixar os seus deuses, que ia impedir, ia fazer ela abandonar a sua sogra. Isso sim é uma amizade provada e aprovada. E às vezes, e isso a gente tem tão pouco em nossos dias, né? A gente conta nos dedos aqueles que são realmente nossos amigos. Eu mesmo tenho uma amizade de 15, 20 anos. Aquelas pessoas que a gente sabe que a gente pode contar. No dia difícil está conosco, nos dias bons está conosco, se alegra com as nossas conquistas e se entristece quando nós estamos tristes. Esses são verdadeiros amigos, pessoas que Deus coloca ao nosso lado para nos auxiliar. Você percebe a diferença por aí? Tem amigo que fica triste quando o outro se dá bem na vida. Tem amigo que diz ser amigo que quando o outro ganha um bem, como você vê numa loteria da vida, vai lá e mata o amigo, sequestra para roubar o bem do amigo. Que amizade é essa? É uma amizade, mais uma vez que eu falo, egocêntrica, narcisista. É uma amizade que só pensa em si, que o prazer último é só o seu, só o meu. Como a filosofia grega, né? O prazer último tem que ser o meu. Então, se eu tiver que ferir, se eu tiver que matar para ter prazer na vida, eu o farei. Isso não é amizade. A verdadeira amizade resiste aos dias maus. Como nós podemos perceber aqui com Ruth e Noemi, uma amizade provada e aprovada. É como o segundo subtópico fala. A amizade na adversidade. Isso sim é que é amizade. Eu quero ver amizade quando você está sendo levado à fornalha de fogo. Você é amigo dele mesmo? Sou. Eu sou amigo dele. Pode me levar para a fornalha de fogo, mas eu sou amigo dele, eu sou amigo dela. Mas rapaz, essa situação é assim, assim. Você conhece fulano? Conheço. Ele é meu amigo. Se ele tiver errado, tá errado. Se ele tiver certo, ele também tá certo. É amigo na adversidade. Amigo quando todos estão contra. Veja, Jesus olhou
para um lado e para outro. Cadê os seus discípulos que o seguiam durante 3 anos? Até Pedro, que estava lá, de longe acompanhando, quando disseram, você é um deles, ele disse, eu mesmo não. Jesus já tinha falado isso, que ele ia negar por 3 vezes. Mas cadê os discípulos? Paulo, no final da sua carreira, escrevendo para Timóteo, ele diz, olha, todos me abandonaram. Quando ele estava diante do rei, no seu primeiro julgamento, que depois culminaria na sua morte, ele diz, olha, todos me abandonaram. Cadê as pessoas que Paulo ajudou? Cadê as pessoas que Paulo ajudou a fundar a igreja? Cadê as pessoas que Paulo libertou, curou, em nome de Deus? Mas Paulo diz assim, mas Deus esteve comigo e me deu forças. Quantas pessoas, ao longo da caminhada estão conosco apenas pelo que temos, mas depois nos abandonam, depois nos deixam de lado. Mas lembre-se, ainda que todos venham te abandonar, há um amigo que esse não te abandona. Cristo está ao teu lado, como o apóstolo Paulo falou. Todos me abandonaram, mas ele esteve aqui e me deu forças. Lembre-se disso. Mas aqui, a adversidade veio. Veio, levou o esposo, veio, levou os 2 filhos, mas a moça não abriu mão da sua sogra. E aí? Isso traz uma reflexão para nós. O quanto estamos dispostos pela amizade, uma verdadeira amizade. Será que vamos abrir mão e deixar quando tudo estiver difícil? Será que vamos fazer como a órfã? Tomar o caminho mais lógico da coisa? Ou vamos tomar a atitude que Ruth tomou? Não, eu não vou te abandonar. Eu não vou te deixar. Eu vou estar contigo, venha o que vier, aconteça o que acontecer. Aonde você morrer, eu vou morrer também junto. Ou seja, eu vou até o fim, Eu vou até o fim. Isso sim é que é a amizade na adversidade. E o amor prático? Não é aquele amor de boca, Eu já falei para você que o maior símbolo, o maior exemplo de amor não foi proferido, foi feito. O nome dele é Cristo. Quando carregou aquela cruz até o Calvário, ali foi pendurado, ali foi crucificado e morto. Ele não abriu a boca dizendo, eu te amo, mundo, eu te amo, meu povo. Negativo, calado. Não abriu a sua boca. Mas o ato, a ação, o que ele fez foi a maior prova de amor que o mundo já viu. O amor prático é isso. Para além de falar, fazer. E essa moça? Essa moça não chegou, a Ruth, agora na terra que para ela é estranho, mas terra natal de Noemi, e ficou parada não. Ela sabia que sua sogra e ela precisava se alimentar. O que foi que ela fez? Foi para o campo, batalhar, buscar mantimento. Amor prático. Eu te amo também no falar, como ela falou, não vou te abandonar, mas agora eu vou mostrar na prática que esse amor é verdadeiro. Eu vou para o campo buscar mantimento para você se alimentar e eu também. Lembro que a prática de deixar o resto que sobra ali, não seria o resto que sobra, mas parte da colheita para o povo pobre era instituído ou foi instituído na lei de Moisés. Ou seja, o rico não podia, por si só, pegar todos os bens e deixar o pobre com fome. Do mesmo modo que o pobre também não receberia essa comidinha na boca. Ele também teria que se levantar e ir batalhar para buscar o mantimento. O mantimento ia ter, mas ele teria também que trabalhar. E você percebe que nos campos de Boaz, assim como a lei determinava, ficava ali a comida para que os necessitados pegassem as espigas, como no caso aqui. E você percebe que a Ruth, que tem mais forças, mais vigor, é nova, vai lá no campo buscar o mantimento para ela e para sua sogra. Eu quero ler para você o que está em Levítico, capítulo 19, e o versículo 9 e 10, apenas para corroborar o que eu estou falando nesse momento. Quando também cegardes e a cega da vossa terra, e, dando do teu campo, não cegarás totalmente, como eu falei, nem as espigas caídas.
colherás da tua cega. É para deixar lá. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-ás aos pobres e aos estrangeiros. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, esse era o mandamento de Deus para aquele que tinha riqueza, para aquele que tinha bens, para aquele que tinha um campo. E assim, nós percebemos que Boaz fez e a Ruth e a Noemi se aproveitou. Então, que amor prático é esse, Otoniel? É o amor que vai lá e mostra através, das atitudes que aquele amor falado é verdadeiro. Ela foi lá, saiu para trabalhar, não era um trabalho fácil, tá? Um trabalho duro, pesado, no sol, mas ela foi lá. Se era esse o trabalho que faria com que ela e a sua sogra se mantivesse viva e de pé, e esse era o serviço a ser feito, então foi feito por essa moça. Com isso, mais uma vez, não se esqueça de curtir, de comentar e compartilhar. Tá gostando da aula? A aula tá te ajudando? Dê o seu feedback aí no comentário. Me fale o que você precisa que eu farei na próxima aula para você, lhe ajudando. Outro ponto, é novo no canal, chegou agora. É tão rápido e você não sabe o quanto isso nos ajuda. Se inscreva no canal, ative o sininho para nos ajudar. Você não sabe o quanto nós somos gratos. Passamos aqui, ó, sempre falamos isso, 3, 4 horas editando esse vídeo. Um vídeo de 30, 35 minutos, mas com o maior prazer do mundo. Então, não custa para você aí em um minutinho se inscrever, curtir e comentar. Vamos para o nosso último tópico, se Deus assim nos permitir. O nosso terceiro e último tópico tem por título A Convicção da Mulher. O teu Deus é o meu Deus. Está dividido também em 3 subtópicos. O primeiro, uma fé fervorosa. Segundo, uma fé que inspira. E terceiro, sensibilidade sob liderança. Pois bem, uma fé fervorosa. Aí eu lhe pergunto, analisando até agora o que nós estudamos, a fé da Noemi foi uma fé fervorosa ou não foi? Foi. Assim como também a fé da Ruth também foi. A fé da Noemi inspirou a fé da Ruth. Olha, ter fé quando tudo vai bem é bom demais. Ter fé quando nada te falta é bom. Ter fé quando o bolso está cheio, é outro nível. Ter fé quando está com saúde é ótimo. Agora, ter fé quando perde tudo. Ter fé quando você olha e parece que na tua ótica humana não tem mais saída. Mas lembre-se que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Lembre-se que nós não andamos por vista, pelo aquilo que vemos, mas andamos por fé. E essa mulher, se ela fosse andar pelo que ela estava vendo, não saía dos campos de Moabe nunca. Mas ela confiou na provisão de Deus para a sua vida. Fé fervorosa. Não tenho nada, perdi tudo. Estou aqui sem esposo e sem filhos. Mas a minha fé no Deus que tudo pode está inabalavelmente segura. Eu não abro mão da fé para com Ele. Então, essa fé é uma fé tão fervorosa que eu já vou para o segundo subtópico, que inspirou a Ruth também. Inspirou a ponto de dizer assim, olha, eu vou com ela. Que fé é essa? Né? Deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós olhamos para a antiguidade, para os primeiros irmãos do século, aqueles irmãos que morreram em nome do Evangelho, os irmãos estavam prestes a ser colocados na arena para ser devorado pelos leões, para ser queimado na fogueira. E o Coliseu estava ali lotado para ver essa morte sangrenta. E de lá se percebia, os historiadores narram, as grades batendo. As grades. Oxe, o que é isso? Eles estão querendo fugir? Estão fugindo da morte? Não, pelo contrário. Eles estão querendo que abram logo para eles ir para a arena. Que loucura é essa? Não estou entendendo. Sabe o que é isso? Fé que inspira. Eles sabiam que aquela dor que eles iam passar naquele momento era por pouco tempo.
que logo mais eles estariam numa eternidade com Cristo. Essa fé inspirou tanto que aquelas pessoas que estavam na plateia olhavam e diziam: rapaz, eu quero sentir o que ele sente. Eu quero servir ao Deus que ele serve, porque não é comum o camarada estar prestes a morrer e não ter medo, não querer fugir, mas não. De lá se ouviam eles falando: Maranata, Maranata, ou seja, ora vem, Senhor Jesus. A morte não o espantava, não faziam eles temer, porque eles serviam a um Deus que tudo pode. Eles sabiam o seu destino final, e isso fez com que eles, fossem até a morte sem medo algum. É por isso que o verdadeiro amor lança fora todo o medo, como o apóstolo João falou. Isso sim é amor que inspira. E aí, isso é fé que inspira também. E aí eu lhe pergunto, como está a nossa fé diante da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, da nossa comunidade, no nosso trabalho, na nossa igreja? Será que a fé que nós temos em Deus tem inspirado os outros? Será que quando o mundo, a população que está ao nosso redor, olha para nós, diz assim, verdadeiramente isso é um irmão, uma irmã de fé. Eu me inspiro nele, eu me inspiro nela. Isso aqui nos traz uma reflexão sobre como está a nossa fé em Deus. Ou será que nós estamos nos desesperando quando vem as adversidades? Porque tem cristão que é assim. Chega uma lutinha de nada, ele já está louco. Uma doencinha de nada, e ele já está desesperado. Faltou para ele, ou ele ficou desempregado, ele já está a tempo de morrer. Que fé é essa? Cadê a fé no Deus de provisão? Cadê a fé num Deus que morreu por ti? Precisamos de uma fé genuína, de uma fé que inspire os outros a servir ao Senhor com fidelidade. Precisamos ser exemplo de fé para esse mundo. Um mundo que a cada dia fica sem fé. Por último, sensibilidade sobre liderança. Eu quero ler esse último subtópico para você. As escrituras evidenciam a profunda sensibilidade espiritual da mulher. Por exemplo, disso é o fato do quê? Você lembra? O fato da ressurreição de Cristo. Quem foi as primeiras pessoas a irem lá no túmulo? Foi os discípulos? Não. Foram as mulheres. E quando elas falaram para os discípulos, eles ainda pensaram que elas estavam loucas. As mulheres sendo destaque com relação à fé em Cristo. Que coisa maravilhosa, né, meu querido? Isso deve ser tomado de exemplo para nós. O quanto Deus usa as mulheres e o quanto elas são preciosas aos seus olhos. E se elas são preciosas aos olhos de Deus, são preciosas a nós também. São muito preciosas. Eu concluo essa lição dizendo que hoje nós tivemos uma bela aula sobre o que é um amor de verdade, sobre o que é uma verdadeira amizade. Com isso, que você use como parâmetro para avaliar as amizades que você tem e o quanto você tem se comportado como amigo dos outros. Que Deus abençoe você poderosamente. Que Ele aplique melhor estas palavras no seu coração. E uma ótima aula. Forte abraço e fique na paz.